Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre capim-elefante BRS Capiaçu. Nessa aula eu vou continuar falando sobre as etapas da formação da capineira de capim-elefante. Como você formar a sua capineira de capim-elefante. Como você formar a sua capineira de capim-elefante passo a passo. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Minha missão pessoal é ser solução, é trazer soluções para o produtor rural, facilitando assim a sua vida e aumentar a sua produção através de soluções práticas. Então vamos lá. Então antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já curta o vídeo, já compartilha essa aula com 10 pessoas. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional também. Então, etapas da formação da sua capineira, como formar sua capineira passo a passo. Na aula passada eu falei sobre análise de solo, nessa aula falo sobre calagem. Calagem é fundamental para corrigir a acidez do solo. O calcário é um corretivo, ele vai corrigir a acidez do solo. Solos bem corrigidos apresentam maior produção, além da maior eficiência da adubação. Solos ácidos, você vai ter menor produção e menor eficiência da adubação. Então, por exemplo, se você aduba com adubo nitrogenado no solo ácido, você vai ter uma baixa eficiência, mas no solo corrigido já vai ter uma alta eficiência. E isso vale para o nitrogênio, para o fósforo e para o potássio. Então, quando você faz uma calagem, você está neutralizando a acidez do solo. Você vai proporcionar um maior crescimento de raiz, maior produção, uma melhor eficiência da adubação, uma maior produção de matéria verde. E sendo que o capim-elefante é uma gramínea altamente exigente em fertilidade do solo, a calagem é fundamental na implantação da sua capineira. Então, para fazer a calagem, você tem que ter feito antes a análise de solo. O laboratório ou o técnico vai dizer a necessidade de fazer ou não a calagem. Se for necessário fazer a calagem, ele vai indicar a quantidade de calcário por hectare, a quantidade de calcário que você vai utilizar por hectare. O importante é realizar a calagem em torno de 90 dias antes do plantio, para que dê tempo do calcário reagir com o solo e neutralizar essa acidez do solo. É importante também realizar metade, você vai distribuir, metade desse calcário antes da aração e metade do calcário após a aração, para que uma parte desse calcário seja incorporado no solo pelo arado, que aí ele vai corrigir aquela camada de 0 a 30. Então é fundamental você fazer uma análise do solo para verificar a necessidade ou não de fazer a calagem e, se for necessário, usar a dose correta de calcário por hectare e na época certa, ou seja, 90 dias antes do plantio, no mínimo 90 dias antes do plantio, para dar tempo desse calcário reagir com o solo. A terceira etapa é o preparo do solo. Um solo bem preparado é fundamental para você plantar, Então, geralmente, uma aração bem feita e 2 gradagens bem feitas já são suficientes para fazer um bom preparo do solo. Uma aração bem feita, 2 gradagens bem feitas, com grade niveladora, é suficiente para você fazer um bom preparo do solo. Quarto passo é a abertura do suco. O capim-elefante é plantado por mudas, Então a abertura de sucos aí, em torno de 25 a 30 centímetros de profundidade, um espaçamento de 80 centímetros a 1 metro entre sucos. Então, importante abrir esses sucos, porque o capim-elefante é plantado por mudas, Depois vem a quinta etapa, que é a adubação de plantio. Geralmente você faz uma adubação fosfatada. O fósforo é colocado no fundo do suco. A adubação fosfatada vai ser de acordo com a análise de solo. E é importante você fazer uma análise química e física do solo, porque o teor de argila interfere na adubação fosfatada, na recomendação de adubação fosfatada. Se você não tem análise de solo e quer formar a sua capineira, uma recomendação generalista é que você aplique em torno de 500 kg por hectare de superfosfato simples.
Isso para solos com baixo nível de fósforo. 500 kg por hectare de superfosfato simples vai ser uma boa adubação de formação para você ter uma boa formação, tá, do seu capim-elefante BRS Capiaçu. Tá? Então esse fósforo deve ser aplicado no fundo do suco, justamente para ficar mais próximo da onde vai sair as raízes. Tá? Depois você faz adubação química no fundo do suco. Tá? O fósforo tem que ficar perto da raiz, perto da muda onde vai sair a raiz, para ter uma maior absorção. O fósforo é pouco móvel no solo, então quanto mais perto ele ficar da raiz, melhor. Depois você joga uma adubação orgânica, também no fundo do suco, em torno de 20 a 50 toneladas de esterco de curral curtido, no fundo do suco também. E aí, por cima desse adubo, você vai distribuir as mudas, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então chegamos ao final de mais uma aula, aulas curtas, para não ficar enchendo sua cabeça de conteúdo, e aí você vai seguindo depois para as próximas aulas. Aprendendo passo a passo, fazendo um pouco por dia, você chega lá. Deus abençoe sua vida abundantemente, abençoe seus negócios. Quando você pise a planta dos seus pés, você seja abençoado por Deus. Deus abençoe sua família, seus negócios, sua casa, seu lar, abundantemente. E até a próxima aula.